Olá, graça e paz a todos que estão conosco agora neste grande encontro semanal, Reflexões Bíblicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário, mas eu creio na autoridade de Jesus que vai edificar a sua vida, vai restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. No dia de hoje trago um grande tema, um tema tão importante neste atual século. Honra teu pai e tua mãe. Reflexões sobre o papel dos pais na nossa vida. Aproveitando a oportunidade, tem em mãos bloco para anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Aproveitando também esta oportunidade, peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Reflexões Bíblicas. Dos 10 mandamentos, o primeiro, que vem com uma promessa de bênção, é o mandamento de honrar o pai e a mãe. Deus abençoa quem honra os pais com uma vida longa e boa. Quando você honra seus pais, você honra a Deus, o Pai de todos. No livro de Deuteronômio 5, versículo 16, a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Uau! Honrar significa mostrar respeito e apreço pelos pais. Mesmo quando cometem erros, ninguém é perfeito, na verdade. Você pode ainda mostrar respeito pelos seus pais. O relacionamento com os pais muda com a idade, mas o respeito deve estar sempre presente. Vamos estudar este versículo, Deuteronômio 5, versículo 16. De acordo com a lei de Deus, o relacionamento dos filhos com os seus pais estava inextricavelmente ligado às promessas do reino de Deus e até mesmo ao seu próprio bem-estar pessoal. Honrar os pais era uma forma de sustentar a boa vida do povo de Deus no lugar de Deus, sob o governo de Deus. A desobediência e a desonra eram um mal que levaria à queda da nação. Deuteronômio 28, versículo 15. Minha permissiva sociedade ocidental passou por períodos em que a rebeldia nas crianças não é apenas tolerada, é celebrada. De rebelde sem causa, a pequena sereia, a lealdade aos pais é vista como um manto a ser descartado e esquecido. O que nossos pais saberiam, afinal? Essa é a mensagem compartilhada com tanta frequência nas nossas mídias que consumimos, não é verdade? Mas embora seja fácil culpar nossa sociedade ocidental, esse não é o quadro completo. Claro, muitos de nós fomos educados para acreditar que a individualidade, o consumismo e a busca por experiência eram atividades muito mais virtuosas do que obediência aos nossos pais. Mas vamos encarar os fatos. Nossa tendência rebelde é muito anterior à nossa compreensão do mundo mais amplo que nos rodeia. Veio de um impulso fundamental em nossa psique, que diz ao resto do mundo, Deus incluído: você não pode me dizer o que fazer. Esse impulso fundamental condenou os primeiros humanos em Gênesis 3. E em cada geração que os seguiu. Os mandamentos de Deus, por outro lado, estabelecem o que parece ser uma contranarrativa radical. A primeira e maior necessidade do povo de Deus é amar o Pai Celestial que o criou. Deuteronômio 5, versículos 6 e 7. Tudo mais flui disso. Aos pais é dada a responsabilidade solene de educar, amar e educar os filhos para que conheçam e confiem em seu Criador. Deuteronômio capítulo 6. Portanto, eles devem ser homenageados nessa função.
No restante do Antigo Testamento, vimos como isso foi bem. O povo de Deus não conseguia amar a Deus como deveria. Eles continuaram se virando. Os pais cometeram atos horríveis contra os seus filhos. Por exemplo, 2 de Crônicas, capítulo 28, versículo 3. E a nação foi condenada ao exílio. A teimosia arraigada da humanidade precisava de uma solução melhor do que regras e regulamentos. Eles precisavam de transformação e salvação que somente Jesus poderia trazer. Mas mesmo desde o lado de Jesus, o relacionamento entre pais e filhos ainda é importante. Paulo menciona isso em Efésios, enfocando a promessa no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Mas também acrescenta uma dimensão extra. Pais, não irriteis os vossos filhos. Em vez disso, crie-os no treinamento e instrução do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Isso não é fácil. Muitos pais passaram por momentos em que um pedido para ir para a cama foi recebido com lágrimas. Ou uma refeição cuidadosamente preparada foi rejeitada por um de seus filhos. Os pais podem lutar com os seus próprios temperamentos, cansaço e atitudes pecaminosas. Muito frequentemente, a vida familiar pacífica é dilacerada por conflitos, impaciência e contendas. O amor custa caro. Jesus nos deu o melhor exemplo de amor caro na maneira como honrou o seu Pai. João 8, versículo 49. Honrar a geração mais velha é uma maneira de expressar nosso desejo de honrar a Deus. Às vezes, é um lembrete doloroso de que não somos, na verdade, a palavra final em tudo. Requer humildade. Exige a dimensão de que nossos planos de carreira, estilo de vida, desejos e necessidades são secundários em relação a um plano maior. Sim, nossos pais são pecadores e nem sempre acertam as coisas. Mas o plano de Deus na lei era de uma comunidade de pessoas fortemente tecidas, ensinando uns aos outros sobre suas leis, amando uns aos outros de forma sacrificial e servindo uns aos outros por causa da glória de Deus às nações. Os pais criam e sacrificam seus próprios desejos e necessidades pelo bem dos filhos e, em troca, devem ser homenageados pela próxima geração. Nos últimos anos, aprendi em primeira mão o valor de honrar meus pais à medida que eles envelhecem e exigem mais cuidado e atenção pessoal. Não é um fardo, mas um privilégio. Como alguém que cresceu imerso no individualismo ocidental, também foi uma experiência reveladora. Veja, afinal, Deus sabe do que Ele está falando. O segundo ponto da mensagem de hoje, na infância. O dever de toda criança é obedecer ao pai e à mãe. Deus nos dá pais para nosso bem, para cuidarem de nós e nos ensinarem os essenciais da vida. As ordens dos pais servem para proteger e ensinar, e o castigo serve para aprender a diferença entre o certo e o errado. A obediência aos pais ensina lições valiosas para a vida toda. Em Efésios 6, versículo 1 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Na sua carta aos Efésios, Paulo deixa bem claras as responsabilidades de todos os membros da família. Quanto aos filhos, ele escreve: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais e à sua mãe. O apóstolo achou relevante lembrar que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Porque uma promessa especial para os que cumprem este mandamento? Provavelmente porque existem pais que se relacionam com seus filhos de um modo que provoca irritação. Os primeiros a serem abençoados quando existe respeito a pai e mãe são os próprios filhos. A disciplina de obedecer a quem de direito nos prepara para viver em sociedade com harmonia. Respeitar e obedecer exige aprendizagem. E a melhor aprendizagem é aquela que começa cedo, na vida familiar. Obedecer e respeitar é um mandamento. A atitude de amar é mais que isso, é uma decisão, é uma postura espiritual que tem seu alicerce no amor de Cristo por nós.
Nós não merecemos, mas Ele decidiu nos amar. Muitas vezes nós não gostamos do modo como Ele nos disciplina. Mesmo assim, seu amor por nós permanece. O segredo está no amor. Respeitar pai e mãe é muito mais fácil quando nós decidimos amá-los. Terceiro ponto, na vida adulta. Na idade adulta, o relacionamento com os pais muda. Você se torna cada vez mais independente e responsável por suas próprias ações. Em vez de dar ordens, o pai e a mãe ajudam com conselhos e partilha de sabedoria. O filho sábio escuta os conselhos dos pais e os leva em consideração. Você pode até discordar, mas ouça com respeito. Seus pais podem dar uma visão mais experiente das coisas. Em Provérbios 1, versículos 8 e 9 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Estudando o versículo, Deus diz que as mães são pessoas muito importantes na vida de seus filhos. A mãe, junto com o pai, cuida e protege seus filhos e cada filho deve respeitar sua mãe e seu pai. A Bíblia nos dá vários bons exemplos de mães tementes a Deus. Você pode estar perguntando, qual é a função da mãe na Bíblia? A mãe é a pessoa que está presente desde o início da vida do filho. Ela cuida do filho com o seu corpo no início de sua vida e é a primeira pessoa que conhece. A mãe e o pai são as pessoas mais importantes na educação dos filhos, ensinando-lhes sobre como agir e sobre Deus, conforme o versículo destaque desta mensagem. A mãe dá o carinho e se preocupa com o bem-estar de seus filhos. O amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Isaías 49, versículo 15. Em Efésios 6, versículos 1 e 3, menciona na Bíblia ser mãe é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Os filhos são uma bênção de Deus e mudam para sempre a vida da mãe. A mãe merece o respeito de seus filhos, porque seu trabalho não é fácil e é muito importante. E chegamos ao último tema, quarto e último, na velhice deles. Quando você era novo, seus pais lhe davam o cuidado que você precisava. Agora, na velhice, são seus pais que precisam de cuidado. Quando seus pais estão idosos ou em uma situação vulnerável, é sua oportunidade para mostrar sua gratidão de maneira prática. Quando você cuida de seus pais idosos, você honra a eles e a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4 diz: mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Em muitas famílias, tornou-se costumeiro que tanto os pais como os filhos sintam mais felizes em companhia dos outros do que em seu próprio lar. Este não é o plano idealizado por Deus para pais e filhos. Reservai alguns de vossos sorrisos, elogios e atos de cortesia para o círculo familiar. Deveis procurar ser ternos, ponderados, bondosos e manifestar delicadeza cristã no lar. É mister cultivar o encantador espírito da religião do lar. Pais e filhos tendem em mente que os verdadeiros seguidores de Cristo tornarão seu lar, tanto quanto possível. Um símbolo do lar é do alto, pois, procedendo assim, eles são cooperadores de Cristo para cumprir as leis do seu reino. Cristo solicita a vossa confiança. Por vós mesmos nada podeis fazer. Não podeis ser bondosos, sinceros, corteses, altruístas, sem o auxílio do Espírito Santo. Estudai a vida de Cristo e praticai na vida familiar essas coisas que sabeis que hão de ser requisitadas de vós na vida celestial, na sociedade da família do céu. Aqui no círculo familiar podemos praticar nossas maneiras referentes à família lá do alto. E eu finalizo: Deus é o nosso Pai.
Todos os pais cometem erros, todos menos um. Deus é o Pai de cada pessoa no mundo, porque Ele dá a vida a todos. Ele é o Pai perfeito, que ama você e tem o melhor para a sua vida e para a minha vida. Ele também me ama, assim como você deve honrar seus pais, você deve honrar a Deus. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Neste momento entramos em oração de arrependimento que nos traz o perdão de Deus. Estamos aqui, Pai, pedindo perdão pelos nossos erros e pecados, pelas vezes que não ouvimos os nossos pais na terra. Sabemos que o Senhor já nos perdoou e assim queremos ser os melhores pais nesta terra para darmos instruções aos nossos filhos. Na autoridade de Jesus, Pai, pedimos sabedoria e discernimento para guiar os nossos filhos na adolescência e no início da vida adulta. Na autoridade do Espírito Santo, pedimos perdão pelos nossos erros, ainda quanto filho aos nossos pais. Mais uma vez, pedimos que o Senhor perdoe os nossos erros e pecados e abra os nossos olhos diante da luz divina. Na autoridade de Jesus, mais uma vez oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Até o próximo estudo para a honra e a glória do Senhor.